Alguns meses atrás eu fiz um vídeo explicando por que eu decidi investir no Vino11, um fundo imobiliário do setor de lajes corporativas, ou seja, de escritórios ali. Depois aconteceram algumas coisas com esse fundo e eu também expliquei para vocês, fiz até um vídeo falando lá o que estava acontecendo com o fundo e por que eu tinha colocado ele de quarentena na minha carteira de investimentos. E agora eu decidi vender esse fundo imobiliário e eu quero explicar para vocês por que eu tomei essa decisão. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo! Eu sou a Mari e hoje eu quero te falar sobre o futuro do Vino11, o que vai acontecer com o Vino e por que eu vou vender e tirar ele da minha carteira. E pra gente não perder tempo, vamos direto ao ponto. Eu tô aqui dentro do site do Funder Explorer, que eu já mostrei para vocês várias vezes. Vou colocar aqui Vino11 e vamos dar uma olhadinha direto no relatório do fundo. Então aqui tem algumas informações, mas vamos baixar direto o relatório. A gente vem aqui embaixo em comunicados e aqui já temos o relatório do mês 4. E aqui no relatório, lá na página 10, vou deixar o site do Funder Explorer na descrição para vocês depois, mas aqui no relatório, página 10, o que a gente consegue ver? O fundo possui obrigações referentes à aquisição de imóveis a prazo de 500 milhões. Então vamos lá, o fundo ele tem hoje 900 milhões de patrimônio. 500 milhões são de obrigações que ele tem para pagar. Ou seja, mais ou menos aqui, ele está falando que líquido tal representa aqui 35,9, ou seja, 36% são alavancagens. Mário, o que é alavancagem? Alavancagem é o fundo ir lá, adiantar dinheiro para comprar um imóvel e depois ir pagando isso parceladinho. O que acontece? Essa alavancagem aqui é extremamente alta e a maior parte dessa alavancagem é referente à compra da sede da Globo, que foi todo o bafafá, o que aconteceu, por que ele começou a cair do nada. Vou deixar vídeo que eu fiz há um tempinho atrás lá no final para vocês assistirem e também na descrição. Mas o que acontece aqui, só da sede da Globo, ou seja, só dessa compra, ele tem aqui para pagar mais de 365, ou seja, de 500, 365 é só da Globo. As outras são um pouquinho menor aqui e isso faz com que a alavancagem dele esteja em 36%. Qual que é o problema disso daqui? Para pagar essa alavancagem, os gestores já deixaram claro, inclusive em lives, tá? Porque eles participam muito de live, é uma coisa que eu acho super interessante da gestão, mas eles já deixaram claro que para pagar essa alavancagem, eles vão fazer vendas de algum imóvel lá, de algum outro imóvel que para eles ali tá interessante, para conseguir quitar essa alavancagem. E aí, qual que é o problema disso, Mari? Eles vão vender, vão pagar aqui a dívida e tá tudo certo. Ok, mas vamos dar uma olhadinha num segundo ponto aqui. O P sobre VP, ou seja, o preço justo do fundo ali é R$ 54. Só que ele está a R$ 39. Vamos arredondar aqui, R$ 40. Está R$ 14 abaixo do que ele realmente vale, ou seja, PVP aqui de 0,73. Isso daqui tem um seguinte impacto, tá? Vamos colocar assim. Quando o fundo tem todo o patrimônio, tudo bonitinho, esse PVP tá igual a 1, representa todos aqueles imóveis. Quando eu faço venda, esse valor patrimonial aqui abaixa. Por quê? Porque R$ 54 é o valor patrimonial referente a tudo que ele tem. Se ele vende, esse valor tende a diminuir. E aí, quem comprou nesse valor aqui de R$ 54, porque era o preço justo, vai ser afetado, porque esse preço vai reduzir. E aí, você que está com preço médio, digamos aí, de R$ 54, isso aqui vai reduzir para, sei lá, R$ 50, digamos, você vai ter essa perca. Paralelo a isso, o que também vai acontecer? Com a venda do fundo, o lucro, não o valor do imóvel. O valor do imóvel volta para o fundo fazer novas compras ou pagar compras que ele já tinha feito anteriormente. Mas o lucro dessa operação, dessa venda,
ele é obrigado a distribuir para os investidores. 95% vai para os investidores. E o que vai acontecer? Isso vai aumentar o dividend yield do fundo nos meses ali futuros àquela venda, o que vai mascarar ali e todo mundo vai achar que aquilo lá é recorrente. E lembra, recorrente é aquilo que acontece sempre. Não recorrente é aquilo que não acontece sempre. Então, isso daí vai interferir, muita gente vai acabar achando que é porque o fundo melhorou, aconteceu coisas novas e na verdade é só o lucro dessa venda que está sendo distribuído e depois vai voltar para o seu resultado normal de dividendos. E com a venda desse imóvel, no futuro, esse rendimento tende a cair, porque é menos um inquilino pagando o aluguel daquele imóvel. Além disso, na página 12 aqui, a gente vê a diversificação de receita do aluguel. Ou seja, como é que está distribuído aí? Quem é que representa uma maior proporção na receita desse fundo imobiliário, ou seja, no lucro ali. Se a gente for olhar, a Cliente Globo, ela representa 37% da receita. Então, vender um imóvel qualquer aqui, seja esse menorzinho de 2%, esses 37% aumenta, porque é menos um imóvel aqui. Na hora da divisão, isso aqui tende a aumentar a concentração de receita. E aí muita gente também se confunde com relação a esses rendimentos do Vino 11. Mas o que acontece? Antigamente, ele estava com um rendimento super interessante. Se a gente olhar aqui o histórico, ó, em janeiro de 2021 até dezembro de 2021, o dividend yield dele foi muito bom. Por quê? Porque ele tinha realizado uma venda e foi distribuindo à medida que ele foi recebendo, e isso aumentou o dividend yield. Chegou em janeiro de 2022, caiu drasticamente, ó, saiu de 50 para 30. Por quê? Justamente porque já não tinha mais essa venda, o lucro dessa venda sendo distribuído. Tanto que agora, ó, tá média de 30 centavos. Com a nova venda que ele pretende fazer, isso tende a aumentar de novo e depois tende a voltar para o mesmo patamar. Então a gente tem que ficar muito atento a isso, porque tem gente que só olha para o dividend yield e não entende o que está acontecendo com o fundo imobiliário, se isso é positivo, se isso é negativo. Nem sempre um dividend yield alto representa qualidade de fundo imobiliário. Nem de fundo imobiliário e nem de ação também. Se a gente for olhar também a questão de vencimentos do contrato, ele deixa aqui enorme, ó. São 8 anos o prazo médio de vencimento, então tá longe. Mas se a gente for olhar aqui ano a ano, em 2025, ou seja, daqui a 2 anos, não chega nem isso, porque a gente já está no meio de 2023, né? Mas enfim, vai vencer 23% dos contratos. Isso aqui é muito alto, tá? Isso pode comprometer a receita e, ou seja, os dividendos do fundo. Por quê? Quando vence os contratos, os inquilinos podem ou não renovar esses aluguéis, esses contratos. Então, se a pessoa ali, se aquele inquilino renovar, ótimo para o fundo, porque vai ter um reajuste maior, tudo mais, tudo lindo. Mas, se não renovar, aumenta a vacância, reduz a receita, e para quem não sabe o que é vacância é a parte desalugada, diminui a receita, porque vai ser menos o inquilino pagando aluguel e, consequentemente, menos dinheiro entrando na conta do fundo, e isso vai afetar negativamente também esse fundo imobiliário. Uma outra coisa que eu gosto de olhar também, já muito relacionado com isso, é a taxa de ocupação média, ou seja, quantos por cento está alugado. Esse azulzinho aqui, ó, é o Vino, e esse de vermelhinho aqui é o mercado, ou seja, outros fundos imobiliários. Na média, 72% está alugado dos outros fundos imobiliários, o que significa que 28% está desalugado. No Vino, ele está com menos de 3% aqui desalugado, então ele já está com uma vacânciazinha ali, muito controlada e bem pequena. Ó, ele ainda deixa aqui, ó, a área alocada representa 2,6% da área própria total, 2,3% da receita, porque a vacância, ele tá falando aqui da vacância física e financeira. A vacância física é relacionada ao percentual que está vago, ou seja, que está vazio. E quando ele fala aqui de receita, ele está falando a questão financeira, ou seja, quantos por cento isso representa de dinheiro que isso está representando ali no total, 2,3%. Então,
Resumo da obra, média de 3% tá vago. Isso daqui é maravilhoso, tudo controlado, é tranquilo. Se a gente for analisar outros fundos imobiliários do mesmo setor, a gente já tem aqui uma vacância bem maior. Então, assim, de novo, agora que está controlado, tá maravilhoso. Lá na frente, isso pode mudar? Pode, porque tem investimento de contrato, tem venda de imóveis e tudo mais. Uma coisa que eu gosto muito do Vino, e aí já eu gosto de falar tanto dos pontos positivos quanto negativos, mas uma coisa que eu gosto muito é que ele tem contratos típicos, ou seja, contratos com prazos menores ali, 31%, e contratos atípicos, ou seja, quase 70% são atípicos. Esses contratos atípicos são prazos muito grandes, então assim, mais de 10 anos, por exemplo. E aí, nesse caso, ele garante uma receita mínima pelos próximos anos. E aí, com esses contratos típicos, eles conseguem aumentar a receita com novos reajustes ali. Venceu, reajusta e aí o inquilino fica um pouco mais, ele tem esse benefício de reajustar com maior frequência. Então isso pode ser super positivo. Eu gosto muito dessa diversificação dele, de ter um pouquinho ali concentrado em atípicos, com prazos maior para dar estabilidade para o rendimento e ter um pouquinho típico também para ele conseguir ali barganhar, ou seja, tentar ganhar um pouquinho mais. Ele está dividido em duas principais cidades, Rio de Janeiro e São Paulo. Para quem não sabe, Rio de Janeiro é um pouquinho mais complicado, os imóveis lá para alugar, mas, como a gente viu, ele está conseguindo se manter ali com a taxa de ocupação bem legal. O que eu não gosto aqui? Eu já até mostrei para vocês essa questão de concentração de receita. 37% está na Globo, 18% está na própria Vinci, que é a gestora do fundo imobiliário. Então, eles alugam um próprio imóvel deles ali. 12% está na Vitacom. E se você olhar para isso daqui, fazer a continha aqui, ó, esses três principais clientes dele aqui, ó, representa 67% da sua receita. Então, aconteceu qualquer coisa com algum desses inquilinos, quase 70% da receita está comprometida. Acho que vai acontecer? Não, porque o imóvel da Globo é um dos contratos com prazos maiores. Eles deixaram bem claro que não tem intenção de sair dali, estão pagando certinho, a própria gestora já deixou isso bem claro. Esse imóvel, se a Globo sair, é fácil de alugar, a gestora também já deixou isso bem claro. A própria Vinci, eu acho que não vai sair do imóvel que já é deles, entre aspas, ali, porque são de todos os investidores, mas enfim. E esse outro cliente aqui pode ou não sair também. Mas a gente tem que ficar de olho nisso daqui. É um ponto de atenção. E aí um último ponto que eu acho até positivo, tá? Eu tenho que falar dos pontos positivos, claro. É essa questão de diversificação de receita. Como assim? Na verdade, é de índice de reajuste. Ele tem aqui contratos que são reajustados pelo IPCA e pelo IGPM. Então, 13% vai ser reajustado pelo IGPM e 87% pelo IPCA. Isso daqui garante uma receita para o fundo bem diversificada, então é muito positivo. E se a gente olhar nos últimos anos, o IGPM ele deu uma guinada, assim, ele aumentou muito. Então, os reajustes que aconteceram aqui pelo IGPM garantiram para o fundo uma rentabilidade muito grande. Não que o IPCA também não tenha dado isso daí para o fundo, mas manter essa diversificação traz para o fundo uma estabilidade. Então isso é muito positivo e é uma coisa da gente olhar sempre. Mas aí, beleza, por que eu, Mari, decidi vender esse fundo imobiliário? Por que eu decidi tirar ele da minha carteira de investimentos? Eu já tinha até falado para vocês que eu tinha colocado ele de quarentena. Fiz vídeo explicando para vocês por que eu decidi investir no fundo, quais eram os pontos positivos, quais eram os pontos negativos. Fiz vídeo explicando por que eu deixei ele de quarentena e agora eu tô trazendo esse vídeo para explicar por que eu decidi vender, para vocês terem uma noção básica ali do racional de quando é hora de comprar, quando é hora de vender, quando que eu posso tomar essa decisão. Significa que é uma recomendação de compra, de venda de alguma coisa? Não, tá? Sempre fica de olho nisso daqui. Eu sempre estou mostrando para vocês o meu racional e a minha forma de tomar decisões
sobre investimentos. Mas o que vocês realmente querem saber? Por que eu decidi vender? A verdade é que o fundo já tem algumas coisas que vinham me incomodando, como, por exemplo, concentração de receita. Eu posso dizer assim que é um ponto de gestão também, porque a Vinci, o que ela fez? Quando ela comprou a sede da Globo, que aumentou demais essa concentração de receita, ela não informou diretamente para os investidores. Ela simplesmente jogou no relatório e todo mundo assustou com aquela concentração do nada tão grande e com aquela alavancagem também que ela fez tão grande. Então depois ela teve que aparecer em live e explicar, não, gente, olha, essa alavancagem tá assim, 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 tá atrelada a isso, isso e isso, o contrato é por um prazo maior, esse imóvel, se a Globo sair, é muito fácil de alugar. Mas assim, ela não deixou isso claro de primeiro momento ali nos relatórios gerenciais. Então isso me deixou um pouco insatisfeita. Essa questão de concentração de receita e alavancagem também. Tanto que agora ela está tendo que vender um fundo imobiliário para conseguir aí cobrir essa alavancagem e manter a estabilidade nos rendimentos do fundo. Para mim, não teria tanto problema se para mim o fundo estivesse dando ali vários resultados legais, mas eu tenho um outro fundo imobiliário que também tem uma concentração de receita, que é o HGRU. Então, o que eu preferi fazer? Eu tenho dois fundos imobiliários com concentração de receita. Um, historicamente, se manteve mesmo nos momentos de pandemia, e o outro veio muito instável mesmo em momentos de pandemia. Então, quando a gente olha outros fundos do setor de lajes corporativas, que são de escritórios ali, a gente vai perceber que o setor de lajes corporativas sofreu muito durante a pandemia e mesmo depois que a pandemia passou, ele continua ali sofrendo, apanhando, com vacância, com concentração de receita, com inadimplência. Então, são muitos problemas do setor, não é necessariamente do fundo, e eu estou preferindo ver novas oportunidades em até outros setores. Inclusive, eu até falei para vocês que eu estava fazendo uma reanálise da minha carteira, até comentei lá no meu Instagram, se vocês não me seguem lá, e comentei sobre isso, que eu estava fazendo uma reestruturação da minha carteira, colocando ali percentuais diferentes, dando uma avaliada nos ativos, porque de tempos em tempos eu gosto de reavaliar todos os ativos da minha carteira e justamente colocando esses pontos. Significa que você precisa vender Vino 11 se você tem ele na carteira, ou é o momento de você comprar? Não significa nada disso, eu tô só mostrando para vocês o racional. Combinado? Não é nenhuma recomendação nem de compra, nem de venda, nem de nada. Deixa, inclusive, nos comentários aqui pra mim o que você pretende fazer, se você é investidor, se você não é investidor, se você pretende investir um pouco mais, aproveitar quando ele começar a cair, ou se você pretende vender esse fundo imobiliário. Se você gostou dessas dicas também, não esquece de deixar o seu like e eu te espero no próximo vídeo aqui do canal. Tchau!